Audiência 9.9. Bom dia, Fabrício, tudo bem? Bom dia, Sabrina. Bom dia, audiência. E hoje nós vamos falar sobre educação. Olha aí, que legal. O que tu traz para nós sobre educação e tecnologia? Então, não é um assunto tão polêmico quanto o que vem a seguir, mas basicamente foi feito um estudo do Comitê Gestor de Internet no Brasil que questiona o uso das plataformas digitais na educação. Por quê? Porque hoje nós temos a nossa educação digital muito focada por causa da pandemia em duas grandes corporações estrangeiras, que são o Google e a Microsoft. Então, isso gera uma série de questionamentos porque nós estamos dando poder para empresas estrangeiras das quais nós não temos o direito de regulação. Então, são plataformas que na prática o MEC não tem como opinar, não tem como dar pitaco em cima. E, ao mesmo tempo, também são plataformas que geram um certo tipo de elitismo. Porque nem todo brasileiro tem um celular em casa, um computador, internet, mas a educação de base é um direito universal instituído pela Constituição. Ou seja, são coisas um pouco divergentes que nós poderíamos resolver talvez com reformas educacionais, com a provisão desse tipo de equipamento por parte do governo, mas a grande discussão em si não é nem essa, e sim estarmos dando poder demais para empresas as quais nós não temos controle dentro de um direito que é estatal, não é privado. Então talvez a terceirização da educação por parte do meio tecnológico privado não seja tão interessante. Então, a polêmica não é em relação à educação em si, mas para mim me parece mais aquela coisa de perda de controle desse sistema e a distribuição econômica para outro local. Isso, na prática o Estado perde a autonomia que ele tem em controlar a educação, lembrando que a educação é um direito universal concedido pela Constituição e é obrigação do Estado prover a educação de base. Ele acaba na prática perdendo ele não perde a obrigação, mas ele perde o poder sobre essa obrigação. Ele perde o controle porque a educação está cada vez mais descentralizada e baseada em soluções que não são estatais. São terceirizadas e muitas vezes vêm do estrangeiro. Por exemplo, aqui no Sul, o sistema educacional provém totalmente do Google Workspace for Education. Os alunos têm contas educacionais que são contas corporativas do Google e são 100% geridos por meio do Google. Então, uma forma de tentar controlar isso, não sei se seria possível, mas poderia ser, então, uma iniciativa do governo de criar novas ferramentas para poder distribuir, então, para as escolas, ou não? Não existe uma forma de contornar isso? Isso, teoricamente, sim. A opção seria prover ferramentas estatais que supriem essa necessidade. Porém, a gente tem um problema. Essas ferramentas terceirizadas já estão consolidadas no mercado. Os professores estão acostumados a usar, os alunos estão acostumados a usar. Então, chegou num nível que talvez uma troca não seja tão possível. Não seja vista com bons olhos por parte dos professores e alunos. A gente vê no âmbito, por exemplo, lá nas faculdades federais, mesmo algumas outras universidades também têm. Na verdade, eu acredito que todas as universidades tenham, né, o seu próprio ambiente virtual ali, tenham ferramentas que elas disponibilizam para os alunos. Eu acredito, então, que teria que ser alguma coisa nesse sentido. Isso. Que centralizasse ali tudo que os alunos iriam aprender durante aquele período, tanto para que os professores tivessem acesso àquele material naquele mesmo local, quanto os alunos também para poderem fazer as atividades ali dentro daquele ambiente virtual, poder entregar trabalhos ali dentro daquele ambiente. Isso, a questão, na verdade, é que a pandemia nos pegou surpresa, né?
nós não tivemos tempo para desenvolver soluções. E as empresas terceirizadas já tinham isso pronto há muito tempo. Já era algo que estava sendo testado para ser utilizado. Então, na verdade, foi muito uma questão de timing e falta de preparo para algo que nós não tínhamos como prever. Sim, o Google Meet mesmo. Já existia há anos. Ninguém usava. O Google Classroom pouquíssimo. também já estava sendo testado há muito tempo. E aí foi aquele boom ali, todo mundo recorrendo a ele para poder manter as aulas, né? Trazer os alunos. Sim, a gente pode aquela até extrapolar um pouquinho e falar de grupo de WhatsApp. Exatamente. Também, porque era muito mais fácil tu te reunir, que nem quem mora perto ali na mesma cidade, reunir para fazer um trabalho, apresentar algum seminário, enfim, presencialmente. Eu vou lá na tua casa e a gente conversa sobre o trabalho e realizamos lá, né? Nesse período de pandemia, então, não era possível. A gente foi obrigado a conversar através do WhatsApp, resolver todos os problemas por ali. Sim. Nós fomos pegos de surpresa e tivemos que correr com o que a gente tinha em mãos. E não passou pela nossa cabeça na época que isso poderia ser um problema futuramente. Na verdade não é um problema, né? É um problema do Estado. Não. Para nós, pessoas físicas, isso não é de fato um problema. É muito mais um problema estatal e de reserva de mercado, entre aspas, porque teoricamente isso implica na falta do fomento a esse mercado no país. Então, por já existirem soluções de grandes big techs sendo empregadas, não faz sentido que eu desenvolva a minha própria solução brasileirinho. E outra coisa que eu acho, assim, enquanto tu estava falando, a gente nunca acha, isso de modo geral, né? A gente nunca está preparado, a gente nunca acha que precisa se preparar de uma forma adequada para alguma possível mudança no nosso cenário, enfim, que nem aconteceu com a pandemia de Covid-19, a gente nunca está preparado para esse tipo de coisa, porque a gente acredita que seja uma coisa lá de filme, capaz que vai acontecer alguma coisa assim que parece um cenário fictício, né? Sim. Na cabeça da gente parece uma coisa que não vai acontecer. Até no início da pandemia, eu lembro que a maioria das pessoas conversava sobre a pandemia e dizia, isso já vai acabar, isso vai ser só 2 semaninhas em casa. vai ser só um pouquinho de tempo. E não, né? 2 anos a gente ficou em casa, né? 2 anos de pandemia aí, tendo um índice altíssimo de mortalidade e tal. Mas, graças a Deus, estamos saindo, né? Já estamos aí. Acho que a grande maioria das pessoas já está retomando a normalidade da vida, né? Mas é aquela coisa que esses eventos fazem com que a gente repense como que a gente está se preparando para o futuro, né? E uma coisa que talvez, não sei, nada a ver, mas pode ser que tenha, aquela coisa que traz esse cenário fictício. A pessoa que sobrevive é sempre aquela que do nada, né, em um cenário apocalíptico, tem um bunker lá que vai conseguir suprir as necessidades. E todo mundo desde o começo dizia que ele era louco para construir um bunker em casa. Exatamente. Sim, mas porque ele pensava à frente do tempo mas se a gente dele, for para isso, a educação tecnológica já estava aí há muito tempo. O EAD já era discutido. Não custava ao Estado começar a testar plataformas de EAD para a educação básica. E eu acho que era muito uma desculpa também de talvez, assim, negligenciar que existia a educação online, que o pessoal podia estar se qualificando em casa. E uma desculpa de tipo assim, é um sistema que não funciona, mas não havia uma pesquisa real, um teste real para saber se funcionaria ou não. No meu caso, Fabrício, para mim foi difícil a adaptação naqueles primeiros meses para estudar em casa, mas também depois eu me adaptei, assim como muita gente se adaptou. Sim. E hoje eu sinto muita diferença, porque eu acho que durante o período, mesmo tendo
coisas ao redor que te tirem a atenção ali na tua casa, e aí tu precisa focar. Mas eu acho que é assim como na escola também, tu tem elementos que, Sim, que até que a gente falou de tirem o manhã. foco. Hoje em dia, a tua atenção é o preço ao produto. É. Tem tanta coisa concorrendo com a tua atenção que é difícil a gente focar em uma coisa só. Talvez em sala de aula isso não aconteça tanto porque a gente tem um ambiente que é feito pra centralizar a tua atenção em um ponto fixo, que é o professor. Sim, e ele tá, E se tu começa a pegar no teu celular, chamando mexer em aqui. coisa, o teu professor tira o teu celular e já era. Exatamente. A tua única distração que tu tinha ali naquele momento Acabou. Porque teve alguém ali te regrando. Mas aí, enquanto tu tá em casa, tu sabe, e aí tu assume a responsabilidade por aquele período ali que tu precisa estudar. E aí tu sabe que se tu não for o teu regrador, né, que se tu não te policiar, tu vai perder aquele período. Então, assim, todo aquele esforço anterior que tu fez vai por água abaixo. Então, aí tu acaba tendo muito mais responsabilidade. Eu acredito que os alunos, neste período, tiveram mais responsabilidade. Sim, não é à toa que a gente viu um número altíssimo da queda do rendimento dos alunos em sala de aula. Por quê? Porque eles estavam em casa, tendo tantas coisas brigando a atenção deles, e muitos não tinham preparo para esse regramento de, não, agora eu vou sentar aqui 4 horas, eu vou estudar, vou fazer meu intervalo. E também não havia nenhum estudo para saber que o aluno não vai ficar 4 horas ali, né? Uhum. Já a atenção dele era de meia hora em casa no máximo, e não existia treinamento nenhum para que o professor suprisse essa necessidade dele. Uhum. Então faltou muito preparo. Sim. Faltou o governo, o Estado, ser aquele maluco que tem o bunker em casa, treinar os professores para essa nova realidade da educação, treinar o aluno para isso, começar a migrar desde cedo, tipo, essa semana nós vamos ter um dia remoto. Um dia tu vai ficar em casa e tu vai fazer tua aula de casa. Só para realmente ter esse preparo para uma transição futura, por exemplo. Muito se fala do novo ensino médio, mas o novo ensino médio também não preza por isso. Exatamente, foi uma mudança muito... Eu não peguei o novo ensino médio, né? Mas eu acredito para quem já estava, talvez, e passou por esse processo de alteração, tenha sido bastante na verdade, difícil. O novo ensino médio foi uma questão... Ele foi colocado a partir do primeiro ano do ensino médio de agora. Uhum. Então não houve transição de alunos. Foi mais difícil para os alunos que já entraram no novo ensino médio, eles não tiveram nenhum tipo de transição. Uhum. Porém, os professores não tiveram preparo nenhum para isso. E as cargas horárias também, isso é assunto para outro dia. Mas as cargas horárias do novo ensino médio, elas são ridículas. O primeiro e o segundo ano tem biologia, o terceiro ano não tem. Uhum. Ou seja, tu não consegue nem entrar em genética com aquele aluno, que é um assunto extremamente importante. Então, o novo ensino médio é um assunto para outro dia, que a gente pode discutir até. Mas tem cargas horárias que não batem, não fazem sentido. Sim. É bastante absurdo, assim. Eu acredito que é aquela coisa ali que tu falou sobre a atenção e tal. A gente só foi saber isso, os professores só foram conversar sobre isso quando a gente já estava, assim, no segundo ano ali de pandemia. Já tínhamos passado ali por 2, quase 3 semestres de adaptação de aula em casa. E aí que eles apresentaram, houve uma pesquisa interna, né? Não sei se essa pesquisa ela foi realizada em outros locais, não sei dizer isso, mas na instituição que eu estudo, houve essa pesquisa e eles falaram, olha, nível de atenção é apenas 30 minutos, então as aulas elas precisam ser, o professor só pode falar 30 minutos, no máximo 1 hora, e deu. Isso. Só que a gente não teve, essa não foi uma realidade absoluta, né? A gente teve os professores que realmente atenderam isso, conseguiram entender que a gente em casa só teria aquele período ali, porque não tem como tu ficar também na frente do computador e realmente não mexer no celular. Na sala de aula a gente já não consegue fazer isso, né? Sim. Não tem como tu não sair pra ir no banheiro e já achar outra coisa dentro da tua casa que te chame mais atenção, como um filme talvez que esteja rolando lá na TV do nada, assim. Foi totalmente uma falta de preparo mesmo. E aí, então, muitos professores acabaram, tipo, seguindo dando aula remota ali, ao mesmo tempo, sala de síncrona, aula, né? Tinha professor que tinha quadro em casa e ia pra...
pro quadro de casa Exatamente. da aula. Como se ele tivesse Como se dentro da tivesse sala de aula. E aí 4 horas de aula. Mas a questão é que o ambiente é diferente. A sala de aula é feita para que toda a tua atenção se foque num ponto fixo, que é o professor. Na tua casa, tu não tem o teu escritório para estudar. Tu tem ali, muitas vezes, tu vai estudar na cozinha. Onde de um lado tem uma televisão, do outro lado tu tem um fogão, tu tem alguém uma preparando panela de comida. pressão chiando. Eu sei disso, viu, gente? E tu sabe que a gente tá falando de um ponto em que ainda esses professores ainda se preocuparam e quiseram dar aula. Mas eu tenho experiência com professores que fizeram totalmente o oposto. A gente chega falando da educação de base, né? Na educação de base, o professor não tem escolha. Ou ele dá aula, ou ele dá aula. Ele é pago para dar aula. Então, mas eu tô falando já com experiência em relação aos meus filhos também. Mas muitos, o que fizeram? Se negaram a dar aula pelo Meet, a aula EAD mesmo, em videochamada, e apenas passavam atividades. E muitas vezes nem explicavam essas atividades para os alunos. Não. Então, na educação de bases lá mesmo, no grupo. Lá nas séries iniciais, tem criança que não foi alfabetizada. No Não primeiro foi. ano que deveria. Não foram. Então, assim, tiveram crianças que saíram já fracas das turmas que estavam, passaram um ano só recebendo atividades ali que eram atividades que, ok, eu acho que interpretação a gente precisa pro resto da vida, né? Sim. Mas, assim, um textinho de primeiro ano, de segundo ano, para crianças de terceiro e quarto ano interpretarem, sabe? Continha de mais e menos. E nada de conteúdo, nada de explicação. Foi só isso. Isso. E na prática a gente teve um gap, né? Então, alunos de quarto ano hoje, na verdade, são os de segundo ano. Quando a gente vai dar aula, a gente tem que pensar nisso. Que esses alunos não passaram pelo processo que deveriam passar. Então, eles tiveram um espaçamento de 2 anos na educação deles. É difícil, é complicado. A gente espera aí que exista uma melhora, né? Que exista algum projeto que possa estar correndo atrás desse período, né? Para que a gente consiga em algum momento... Mas a questão é como? Muito tinha se falado em aulas de reforço, em aumentar a carga horária de alunos para fazer reforço, né? Mas aí tu pega uma geração que já desacostumou com esse processo padrão de sentar 4 horas na cadeirinha com um ponto fixo de atenção, sei lá o que, e tu quer aumentar a carga horária dele, sendo que ele já está desacostumado com a carga horária padrão. Então você vai estar, pelo menos por uns 2 anos, deixar ele se reacostumar com isso, para aí sim começar a dar o reforço. E será que o nosso sistema educacional comporta isso? Porque tu vai ter o aluno muito mais tempo na escola, tem escolas que são superlotadas, não tem sala para dar aula de reforço. Sim, um professor para dar conta de 60 alunos. Isso. Realmente é difícil. Então, não sei o que a gente poderia fazer, mas tomara que a galera e o pessoal responsável aí pela educação do nosso país repense, né? Pense, crie alternativas, tente buscar opções para a gente poder reverter esse cenário aí da nossa educação. Fabrício, mais alguma coisa? Só lembrar a nossa pesquisa de opinião que está correndo ainda, né? blogdojuarias.com.br/pesquisa, para você dar aí a sua opinião sobre a nossa rede, sobre todos os conteúdos aqui do portal. blogdojuarias.com.br/pesquisa. Por hoje era isso, eu fico por aqui e até amanhã. Até amanhã, Fabrício. Muito obrigada pela tua participação. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente traz mais notícias, mais informação para vocês e também o Momento Esportivo com o Juarez da Luz aqui no Audiência 9.9. Rapidinho, a gente já retorna. Audiência 9.9. Fique bem informado e interaja com a gente nas manhãs de segunda.